lutas, dificuldades que a gente enfrenta para trabalhar na casa, para manter uma casa, para seguir em frente, que a gente sabe não é fácil para nós trabalhadores, né? E aí então é uma alegria, mais um ano de trabalho e que possam vir mais anos, né? Que possam estar aqui presentes. E a gente então vai aqui iniciar nossa atividade com o nosso irmão, né? O Cassiano Lousada, que é da Dom Tomé, que vai fazer um musical para nós. Então, o tempo é todo seu, amigo, fica à vontade. Muito obrigado. Esse tema que eu vou tocar aqui para vocês é do Jonas de Menegre, se chama Luz e Amor. Pro sol só vemos nossa própria sombra e julgamos pela sombra que há escuridão em todos nós. Esquecemos que o outro é o nosso irmão e que nos levará adiante é a união, e dependemos um do outro do trabalho da cooperação. Abre a janela do seu coração, pra que a luz do perdão faça ver o que o rancor escondeu. A indulgência faz o coração se encher de amor, e a vida cheia de cor vai mostrar que somos mais do que ódio, inveja ou rancor, somos luz e amor. Escurecemos o caminho que vamos andar, como alguém que sabe encontrar a luz, mas temem se afastar. De costas pro sol só vemos nossa própria sombra e julgamos pela sombra que há escuridão em todos nós. Esquecemos que nosso irmão, e que nos levará adiante é a união, e dependemos um do outro do trabalho da cooperação. Antes de condenar, abre a janela do seu coração, pra que a luz do perdão faça ver o que o rancor escondeu. A indulgência faz o coração se encher de amor, e a vida cheia de cor vai mostrar que somos mais do que ódio, ou inveja ou rancor, somos luz e amor. Seremos luz e amor. A irmã ia de fazer uma divulgação. Posso né? fazer agora? Pode fazer. Esqueci de ti. Então, em nome da Sociedade Espírita Dom Tomé Luiz de Souza, aqui de Sapucaia mesmo, eu venho fazer um convite a todos, que é mais um evento beneficente da casa, né, que é em prol da continuação das nossas obras, né, da nossa sede, que é um evento onde a gente vai apresentar uma peça teatral, que é a vida de Chico, né? Então, as maiores informações vocês podem encontrar na nossa página no Facebook. Os ingressos antecipados custam R$20 e na hora é 25. Será no dia 11 de março, às 20 horas, no Clube 7 de Setembro. Tá? Qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem contatar a casa, né, que eles vão estar sobre as informações, vão ter as informações para passar para vocês, e também podem nos procurar no Facebook, que também vamos atender a todos com muito carinho.
Fica o convite, então. A próxima música se chama Mediums, ela é do time Vanessa. Eu quero agradecer mais uma vez o convite do nosso irmão Emerson. Eu disse para ele, quando recebi o convite, foi muito inesperado. É a primeira vez que eu estou tocando sozinho. Eu faço parte do Grupo Dom e do Projeto Amanhecer, que são outros grupos que a gente vai tocando com os amigos. Então, quando ele me chamou, eu fiquei bem surpreso, assim. Mas que nem diz o Evangelho, né? O trabalho chega quando o trabalhador está pronto, né? Então, não tinha como dizer não por esse grande convite. Sinto, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de todos. E vamos para a segunda música, então. Se calarem, as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, manto de Elias, estrada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, no pão da água viva, sempre mestres, sempre profetas, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo. Essa é a última música do nosso irmão assumir aqui. Então ela já também vai valer como nossa prece. Então que possamos
levar nosso pensamento e passar bons pensamentos para o nosso irmão que fala logo depois. Agradecemos ao nosso irmão Cassiano Lousada pelo musical, pela presença, por estar aqui conosco. E agora então vamos chamar o nosso irmão Felipe Mascarenhas, da Leão Denis de Porto Alegre. E o nosso irmão Felipe, ele também participa do NEP, ele tem um NEP do Paulo Estevão, né? E aí faz 2 vezes ao mês, né, um encontro, né, pela internet, pelo Facebook. E o NEP, para quem não conhece, é Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. A nossa casa aqui, a Casa de Francisco, também participa. E a gente teve a felicidade de participar no primeiro encontro, né, dos NEPs lá em Pelotas, da Liga Pelotense Espírita. Foi muito bom ir lá, graças a Deus que a gente se conheceu. Agora o irmão está aqui, prestigiando, aqui visitando Sapucaia, que é a humilde Casa de Francisco. Então, irmão, o tempo é todo seu, fica à vontade.
noite a todos. Que a paz e a luz do nosso amigo e mestre de todas as horas, Jesus, inspire e conduza nossa reflexão, nosso encontro nessa noite. Eu queria iniciar dizendo que é motivo de muita alegria também, assim como está sendo. Para mim também é motivo de muita alegria poder estar aqui hoje, comemorando 4 anos nessa casa. Depois de uma confusão, eu confundi o Ederson com outra pessoa, quase que a gente não consegue marcar. Aí quando eu me dei conta que era o Ederson lá de Pelotas, que a gente tinha se conhecido, daqui de Sapucaia, aí eu disse, Ederson, meu Deus! E aí conseguimos, finalmente, então, estarmos juntos hoje, graças a Deus. A espiritualidade também tem chegado assim, olha bem que não é a pessoa que tu está pensando. Uma outra pessoa que estava marcando também se chamava Ederson. E foi uma coincidência assim, bem interessante. Mas pensava assim, né, enquanto ouvia a primeira música em especial, a letra da música falava muito da cooperação, né, a gente olhar para o nosso irmão e pensava no tema dessa noite, pensava também, relacionando com o tema dessa noite, das cartas do apóstolo João, relacionando também com a abertura de um centro espiritual. Quando nós fundamos um núcleo de espiritualidade, onde nós vamos ali fazer todo um processo educativo do nosso ser espiritual, de nós espíritos em jornada evolutiva, nós estamos também nos aproximando do tema tratado, sim, de uma linha central que é tratada nas cartas de João. Depois nós vamos ver isso. Quando ele fala que é difícil que nós façamos uma separação entre mundo, vida na experiência material e a vida espiritual, que em verdade é uma vida só, em diferentes estágios, em diferentes momentos. Mas, para nós começarmos a refletir nisso, nas cartas, eu queria convidá-los a gente fazer uma pequena viagem aqui em um poema. Eu tenho como um poema do filósofo, poeta libanês Khalil Gibran. E ele traz nesse livro chamado Jesus, o Filho do Homem, algumas inspirações. É claro que não é um livro que trata da realidade, mas poemas inspirados na vivência do Cristo e de personagens do Evangelho. E aqui ele traz um poema chamado, em que ele fala de João em Patmos, em que ele chama Jesus. O poema se intitula Jesus o Gracioso. E é interessante porque quando João vai escrever as cartas, especialmente a sua primeira carta, ele já está numa idade bastante avançada, e nós sabemos que João, o apóstolo João, encerrou sua vida na ilha de Patmos. Ele encerra o seu ciclo na terra, naquela experiência, exilado nessa ilha. Mas Khalil Gibran diz assim: quero falar dele mais uma vez. Deus me deu voz e fervor nos lábios, embora não o dom das palavras. Portanto, indigno da palavra mais plena, convoco o coração aos lábios. Jesus me amava e eu não sabia por quê. Eu o amava porque ele alçava meu espírito a alturas além de minha estatura e a profundidades insondáveis. O amor é um mistério sagrado. Para aqueles que amam, será eternamente inefável. Para aqueles que não amam, porém, pode ser apenas uma brincadeira cruel.
Jesus chamou a mim e a meu irmão quando estávamos trabalhando no campo. Eu era jovem naquela época. Meus ouvidos conheciam somente a voz da aurora. Mas a sua voz e o sopro dela marcaram o fim de minha labuta e o início de minha paixão. Não havia nada para mim, então, a não ser andar sob o sol e adorar a beleza do momento. Conseguis conceber uma majestade gentil demais para ser majestosa ou uma beleza radiante demais para ser bela? Podeis ouvir em vossos sonhos uma voz acanhada em relação a seu próprio arrebatamento? Ele me chamou e eu o segui. Naquela noite, voltei para a casa de meu pai para pegar meu outro manto. E eu disse à minha mãe: Jesus de Nazaré me quer em sua companhia. E ela disse: segue seu caminho, meu filho, como teu irmão. E eu o segui. Sua fragrância me convidou e me direcionou, mas só para me libertar. O amor é um anfitrião gracioso para seus convidados, embora sua casa seja uma miragem e uma zombaria para os intrusos. Agora quereis que eu explique os milagres de Jesus. Somos todos um gesto milagroso do momento. Nosso Senhor e Mestre foi o centro desse momento. No entanto, ele não desejava que seus gestos se tornassem conhecidos. Eu o ouvi dizer ao coxo: levanta-te e vai para casa, mas não digas ao sacerdote que eu te curei. O Espírito de Jesus não estava com os aleijados, mas com os fortes e os retos. Sua mente buscava e sustentava outras mentes, e seu espírito completo visitava outros espíritos. Assim, seu espírito mudava essas mentes e esses espíritos. Parecia milagre. Mas, com nosso Senhor e Mestre, era simplesmente como respirar o ar de todos os dias. Parecia milagre. Mas com Jesus, era como respirar o ar de todos os dias. Agora, deixai-me falar de outras coisas. Certo dia, em que ele e eu estávamos sozinhos andando pelo campo, sentimos fome e chegamos a uma macieira silvestre. Havia apenas 2 maçãs penduradas no galho. Ele segurou o tronco da árvore com o braço, sacudiu e as 2 maçãs caíram. Ele pegou as 2 maçãs e me deu uma. A outra ficou na mão dele. Com a fome que eu estava, comi logo a maçã e comi rápido, muito rápido. Então, olhei para ele e vi que ele ainda estava segurando a outra maçã. Ele a deu para mim. Come também esta. Peguei a maçã e, na minha fome descarada, a comi. Quando voltamos a caminhar, olhei para o seu rosto. Como descrever o que eu vi? Uma noite em que as velas ardem no espaço. Um sonho além de nosso alcance. Um meio-dia, quando todos os pastores estão em paz e felizes com o pastoreio de seu rebanho. Um entardecer, uma quietude, a volta para casa. Então, o sono e um sonho. Tudo isso em seu rosto. Ele me deu as 2 maçãs. E eu sabia que ele estava com fome, exatamente como eu. Mas agora eu sei
que ao entregá-las a mim, ele ficara satisfeito. Ele comia outras frutas de outra árvore. Eu vos contaria mais sobre ele, mas de que maneira? Pois quanto maior o amor, mais indizível ele é. E quando a memória se sobrecarrega, ela busca somente a profundidade silenciosa. Nesse poema de Khalil Gibran, nesse encontro de João com Jesus, nós encontramos um pouco do que vemos retratado nas suas cartas. Um pouco do que João busca trazer para nós, da sua vivência com Jesus, da sua experiência profunda, observando as lições do Mestre, mas, sobretudo, podendo contemplar as suas ações, os seus gestos de cada dia, as suas ações que eram como um respirar, como respirar o ar de cada dia. Porque em Jesus, a caridade se expressava como respirar. O amor se expressava em Jesus como o simples gesto de cada dia. O simples gesto de alimentar-se, de comer uma fruta com Jesus, era a oportunidade de profunda espiritualidade. E esse é um dos temas que João vai nos trazer nas suas cartas. Não devemos diferenciar vida espiritual, espiritualidade da nossa vida cotidiana, da nossa atual experiência na matéria. A nossa experiência na matéria deve ser vivida com profunda espiritualidade, de forma que nós possamos, aos poucos, caminhando, alcançar esse estágio em que o nosso respirar, a nossa forma de ser, seja uma forma espiritualizada. Cada gesto nosso seja um gesto de espírito consciente de que estamos numa experiência material, mas somos espíritos imortais. Mas qual será o nosso maior desafio na atualidade? Qual será? É disso que também tratam as cartas de João. Cada um de nós tem as suas peculiaridades, as suas características. Cada um de nós, até o dia de hoje, viveu diferentes experiências nessa reencarnação. E cada um de nós reencarnou com um plano, um planejamento reencarnatório. Chegamos até aqui, cada um com um desafio específico. De forma que, para mim, os meus desafios são muito característicos meus, porque estão ligados à minha trajetória evolutiva, assim como os de cada um. Para uns de nós, o desafio é desvencilhar-se de um hábito que foi criado, de um impulso, por exemplo, violento. Temos um impulso de violência. E o nosso maior desafio nessa reencarnação pode ser superar esse impulso. Outros de nós experimentam desafios que são, nessa reencarnação, o maior desafio no campo da sexualidade. A nossa sexualidade desequilibrada, sensualidade, e essa reencarnação exigirá de nós um desafio nesse campo. Para outros de nós, será o profundo apego às questões financeiras, ao dinheiro, à riqueza, às posses materiais. Para outros, o desafio pode ser superar o impulso de discriminação.
poderá ser alijar, a tirar de mim a chaga que eu ainda carrego de oprimir, de criticar o outro, de ter um discurso belicoso, racista, machista, homofóbico, entre tantos outros. Pode ser esse o meu maior desafio na vida. Mas, em todos esses, característicos a cada um de nós, é certo que há entre eles uma linha central. Algo em comum. São muitas as circunstâncias que pedem de cada um de nós esforços de ascensão espiritual, esforço de trabalho e de educação moral de cada um de nós. No entanto, nosso maior desafio em qualquer circunstância será trazer para os gestos mais simples a vivência do Evangelho de Jesus, refletidas, como diria Emmanuel no prefácio do livro Vinha de Luz, refletidas na atualidade com sabedoria pelo Espiritismo. Ele diz no prefácio: o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Em todos os desafios que eu, desses alguns que eu narrei aqui, o fio central é trazer para a nossa vivência o Evangelho. Em todas as nossas chagas morais, dificuldades de ascensão, o Evangelho é o medicamento. Para as chagas, o Evangelho é o medicamento. Para quando nós nos perdemos do caminho, é o mapa, a bússola. Quando cheguei aqui brincávamos. Saí lá da Zona Sul de Porto Alegre e cheguei aqui sem preocupação. Porque o GPS do celular hoje nos leva com segurança. A gente dá uma olhada antes de sair, mais ou menos. Mas a gente vai. É o papel do Evangelho na vida do Espírito. Nos dá um roteiro, uma bússola a ser seguida. Independente da característica peculiar do nosso desafio. E é sobre isso que João fala nas suas cartas. Em geral, ele busca refletir muito sobre esse desafio de vivenciar o Evangelho nos gestos mais simples. O Saulo César Ribeiro, que estava aqui em Porto Alegre nesse final de semana, Porto Alegre não, toda a região aqui, estava aqui também, estava sábado em Porto Alegre, domingo estava aqui na região também, Taquara, fez palestras por aqui. Ele é o organizador das obras Evangelho por Emmanuel. E eu fui buscar na obra em que ele organizou todos os comentários do benfeitor Emmanuel. Lá, em relação às cartas universais e ao Apocalipse, eu fui buscar o que o Saulo fala sobre as cartas de João. E aí eu extraí um pequeno trecho. Vejamos o que ele diz. Ele diz que essas cartas oferecem a orientação a cada um de nós, aos seguidores do cristianismo, que não podem, nós não podemos dissociar a reflexão da ação, o amor a Deus do amor ao próximo. Por isso lembrei muito da música, da primeira música que falava disso. E por isso esse texto, esse poema de Khalil Gibran. Jesus, o governador espiritual do planeta, está caminhando lado a lado com João, e num gesto de profunda lição de espiritualidade, ele traz de uma forma tão simples. Meu irmão está com fome, então eu lhe ofereço uma maçã. Um ser tão grandioso e complexo traz para a simplicidade de um gesto de estender a mão, que fala profundamente de espiritualidade. Sabe o que é isso? Renúncia. Renúncia. Quem já leu o livro Renúncia, benfeitor Emmanuel, através de Chico,
o livro inteiro. Jesus resume num gesto. Estende a maçã. Mas esse gesto de estender a maçã pode ser renunciar ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Renunciar ao impulso de retribuir uma ofensa. Há várias formas de se interpretar essa renúncia. Mas então o Saulo diz que essas cartas nos falam dessa necessidade que nós temos de não dissociar a reflexão da ação. E para aqueles que nos dedicamos a estudar o Evangelho de forma minuciosa, é importantíssimo que nós lembremos. Nós temos que estudar, que meditar no Evangelho, mas lembrar que é imperioso trazer essas reflexões para a nossa vida cotidiana, nos nossos dias. De que valerá estudarmos, se isso não gerar transformação interior? Não impactar a nossa forma de viver, a nossa vida. E aí, ele diz, né? Não podemos dissociar o amor a Deus do amor ao próximo, a esfera espiritual da esfera material. Porque a vida é uma só, como falava antes, que se divide, que atravessa essa complexidade da evolução, através de várias existências, várias reencarnações, experiências em diferentes culturas, em diferentes países, com diferentes pessoas que nós vamos convivendo, e as nossas vidas vão se entrelaçando, vão se conectando umas às outras, ganhando em complexidade. Mas o que nós estamos vivendo aqui agora, encarnados, é vida espiritual. Nós estamos no plano material, nós somos espíritos. Então, quando nós saímos daqui, Francisco de Assis, nós temos que levar para a nossa forma de cada dia, de dobrar a esquina, de encontrar o companheiro no trânsito. Ai, meu desafio. De encontrar no trânsito, às vezes difícil, a vivência do Evangelho ali. Ali. Porque ali eu estou vivendo a vida do Espírito. Aí eu pensei alguns trechinhos de alguns dos comentários que o Emmanuel faz às cartas de João, para que nós façamos aqui uma reflexão. O primeiro deles está na primeira carta, no capítulo 4, versículo 20, quando nós vemos o seguinte: se alguém disser, vejam só a proposta, vejam só, falei que era desafiador, é um desafio para nós. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. É um mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. Nossa. Aqui, o primeiro mandamento da lei é o mandamento de amor a Deus. Já lá desde a antiguidade, desde o tempo de Moisés. Amor a Deus. Como é que eu amo a Deus se eu odeio meu próximo? Como que eu concilio amor e ódio? Como conciliar? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ainda hoje à tarde, lendo o livro Entre a Terra e o Céu, via um trecho profundo aqui sobre isso. Deixa eu ver se eu vou achar isso aqui. Ela tem uma frase sobre amor e ódio. Olha só essa frase. Amor e ódio não se improvisam.
resultam de nossas construções espirituais dos milênios. Isso aqui quem está falando é uma companheira encarnada, que fazia o evangelho lá toda semana, está conversando com um companheiro que está se sentindo culpado, porque foi atender, ele era um enfermeiro, foi atender uma criança que estava doente, isso aqui anos 40, criança doente em casa, quase desencarnando, ele foi atender. Quando ele chegou para atender a criança, quem era o casal? Era a ex-noiva dele. Eles se conheciam desde jovens, noivaram, ficaram juntos, e num determinado ponto ela rompeu o noivado para casar com outro homem que ela tinha conhecido. E a vida seguiu. E ele nunca tinha perdoado aquilo. Guardava um rancor. No mundo espiritual, quando eles dormiam, a espiritualidade reunia eles, lembrava das reencarnações passadas. E aí, como a nossa vida vai nos reaproximando dos afetos e desafetos para que nós nos reconciliemos, nessa ocasião ele foi levado a essa circunstância. Mas ele tinha acompanhado um dia, no mesmo dia ele tinha acompanhado o evangelho no lar, na casa da Antonina. E aí quando ele saiu de lá e foi atender o outro paciente, era a criança, que era o filho da ex-noiva dele, com um cara que ele odiava. E ali ele foi convidado a trabalhar o sentimento, a levar para a experiência mais desafiadora do cotidiano a lição que ele tinha ouvido do Evangelho. Qual lição que ele tinha ouvido? Adivinha, né? O Evangelho a gente abre e ele cai ao acaso, né? Ele tinha acabado de ouvir horas antes. O menino da casa abriu, aliás, foi ele mesmo, entregar para ela uma arma. Ele abriu e caiu assim: concilia-te depressa com o teu adversário. Chegou lá, se deparou com aquela situação. Mas a criança acabou desencarnando. Estava nos planos encarnatórios dela. E ele se sentia culpado, porque quando ele viu a criança, ele odiava. Ele ficou odiando a criança. Ele não fez nada de errado no atendimento. Mas, por ter nutrido um sentimento de ódio, mas naquele conflito interior de não sabia se odiava, mas cumpriu o seu dever e foi embora, ele se sentia culpado. Mas como amar a Deus odiando o próximo? E esse era o convite que era feito ao Mário Silva, que está lá no livro Entre a Terra e o Céu. Olha que interessante, né? Entre a Terra e o Céu. E o tempo todo no livro nós vemos essa impossibilidade de dissociar vida espiritual e vida no corpo físico. Estamos entrelaçados, a vida espiritual e a nossa experiência na matéria se entrelaça, se entrecruza o tempo inteiro. Que nós estamos agora aqui pensando, vibrando, nós estamos sintonizando, irradiando vibrações, pensamentos para seres que não estão aqui, conectados com a espiritualidade que está aqui, cada um de nós, no seu padrão de vibração, cada um de nós na sua faixa mental, sintonizando nas faixas mentais que se afinizam. Mas eu li só a partezinha da carta, ainda não li o trecho do comentário do Emmanuel, porque ele vai falar sobre isso, sobre esse pequeno trecho. O Emmanuel vai dizer o seguinte, não vou ler todo o comentário, só um trecho. Ele diz assim, esse comentário do Emmanuel está no livro Fonte Viva, capítulo 71, e também está lá no Evangelho por Emmanuel, né, no livro Comentário às Cartas Universais e ao Apocalipse. Mas o Emmanuel diz assim, o mundo é um caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado, a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar do pagamento de qualquer natureza. Quando Jesus dá uma maçã, qual o pagamento que ele recebe? Mas o que o Khalil Gibran fala? Olha para o entendimento profundo do Evangelho que ele tem.
ele olha para o rosto de Jesus e como descrever o que ele viu? Como descrever o que sente alguém que abdica de si mesmo pelo próximo, para sanar a dor do outro? De quem abdica do seu egoísmo, da sua vaidade, dos seus impulsos, muitas vezes, para ir em direção ao próximo. Às vezes a necessidade do outro é muito maior. Eu não estou com fome, eu ofereço. Eu não estou necessitando de uma palavra amiga agora, então eu ofereço. Às vezes tem coisas, é claro que muitas vezes a gente é que está precisando, né? Eu estou precisando, como é que eu vou dar? A gente sempre tem algo de nós que possa ser ofertado. E a gente pede ajuda. E auxiliando, nós somos auxiliados. Tem uma passagem linda, legal de estudar no NEP, né? No estudo minucioso, que é a da multiplicação dos pães. Essa é sensacional, porque a gente vê ali o quanto que o gesto de dar, né? Nós vamos pegando lá o comentário de Emmanuel, e obras de André Luiz que falam, que vão relacionando isso, o quanto que quando nós nos dispomos a oferecer, a servir, a amparar, nós somos cada vez mais amparados e capacitados para amparar também. Recebendo um fluxo do amor divino. Eu queria chamar a atenção para essa palavra aqui. Amor e força. Amor e força. A gente vai voltar nela daqui a pouquinho. Então ele diz: aproveita a oportunidade da experiência na esfera física. Aproveita a atual reencarnação. O próximo, olha essa frase, o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Lembrei agora dos amigos lá da 1001 que tem a música da ponte. Do Gui lá. A música linda lá que o Gui fez lá sobre a ponte, né? O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Não há ascensão espiritual no egoísmo. Não há ascensão espiritual sem passar pelo próximo. Se buscas o Pai, ajuda a teu irmão, amparando-vos reciprocamente, uns ajudando os outros. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o seu companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem não conhece? Ainda o Emmanuel dá uma picada aí no trecho. Então, se eu odeio alguém, está aí o maior desafio da minha encarnação. Transformar isso. Transforma isso. E a experiência na carne, na matéria, é imensa oportunidade para isso. É desafiadora. Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver isso. Pessoas que reencarnam com um grande desafio de superar as suas tendências do passado, os seus tropeços uns com os outros em reencarnações anteriores, e ao irem se reencontrando, as emoções que lhes afloram do coração são muito intensas. Mas o que é que nós vemos? A oração, o amparo mútuo, o evangelho no lar, o auxílio espiritual, tudo funcionando para atenuar os impulsos, para auxiliar o trabalho de regeneração dos nossos passos. Mas o Saulo, ainda falando sobre as cartas de João, diz assim também: elas são um atestado de que, tanto nas grandes como nas pequenas coisas do cotidiano, é possível agir de acordo com os preceitos de Jesus, encontrando o equilíbrio. Por favor, vamos prestar atenção nessa palavra.
encontrando o equilíbrio e praticando a caridade nas suas diversas expressões. Olha só. É possível agir de acordo com os preceitos de Jesus, encontrando o equilíbrio e praticando a caridade nas diversas expressões. Ele ainda diz: também indicam as cartas de João, o que nós vamos ler lá, também indicam que nas nossas relações a preocupação com o outro, em suas características próprias, não pode ser ignorada. Por isso antes eu falei das características do desafio de cada um de nós. Cada um de nós tem uma trajetória espiritual e tem uma trajetória nessa reencarnação. E eu preciso entender as peculiaridades, a característica tua, de cada um de nós. Então o amparo que eu dou para um, para o outro vai ser diferente. E as minhas necessidades também têm as suas peculiaridades. Mas olha para o outro entendendo que ele é um ser diverso. Cada qual possui um papel e uma posição. Cabendo ao discípulo do Evangelho, o que nos cabe? Se a gente já se candidata a ser discípulo do Evangelho, o que nos cabe? Cooperar e servir, ajudar e amparar. E aí aqui eu queria pegar aqui um comentário do Emmanuel ao capítulo 4, versículo 16 da primeira carta de João. Nós vimos aqui o Saulo falando o tema geral das cartas. Esse é o foco central do que João traz nas suas cartas. Há uma discussão se a segunda e a terceira são de João e tal. Aí o Saulo fala um pouco sobre isso. Mas que a primeira é aceita sim. Mas que ele fala que há essa linha central e há uma coerência entre o conteúdo delas. E aí, o que diz esse trechinho que eu separei aqui? No versículo diz assim: Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. A gente imagina João bem velhinho lá na ilha. Eu vi agora há pouco um gatinho por aqui, né? João muitas vezes falava com os animais. Aí eu fico imaginando, né, ele falando. Depois, séculos depois, vai voltar como Francisco de Assis. Mas, o que é que o Emmanuel fala? Vejam só o título do comentário que o Emmanuel traz aqui. Ante a força do bem. Presta atenção na palavra força. Equilíbrio. E aí ele coloca o título. Ante a força do bem. Ele diz assim: muitos acreditam simplesmente na força e agem sob o domínio da imposição. Nós temos visto ao longo da nossa história a crença na força, imposição. E o que ele diz? A força, no entanto, comanda apenas coisas e corpos. E tudo o que ela faça em matéria de condução ou vivência depende de mais força para continuar. Bem, aqui eu me lembro de Saulo, quando julgava Estevão. Antes de converter o caminho da sua vida e se tornar Paulo. Estevão está diante de Saulo. E o Saulo diz assim: você tem ideia dos meios que eu tenho para te fazer sentir dor? Você está aqui me desafiando, me contrariando,
falando desse teu mestre nazareno, você tem ideia do que eu posso fazer contigo? A força. Mas a força só comanda corpos. E existe cada vez mais força. E aí Estevão diz assim: eu reconheço que o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, de me fazer sofrer, mas não tem meios de me fazer renunciar ao amor do Cristo. A imposição comanda corpos, pode comandar, mas não transforma ideias. Não transforma a fé que nasce portas adentro do coração. Não se renova o mundo a partir da força, dessa força. Dessa força. O título já é uma provocação. Aí ele diz assim: no reino da alma, somente o amor, fonte da vida, consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança. Equilíbrio. Somente o amor pode oferecer, estabelecer apoio ao equilíbrio e à governança. A força não resolve um cálculo aritmético, nem compõe leve trecho de melodia. Entretanto, pelo amor ao estudo, o homem prevê a movimentação das estrelas. Nós podemos saber a movimentação dos astros, das estrelas, dos ciclos planetários. Pelo amor ao estudo, se desenvolvem cálculos e que é possível construir tudo que nós vemos. Penetrar o conhecimento cada vez mais amplo das leis da natureza, que são leis divinas. E pelo amor à arte. Pelo amor à arte, o que é que nós vemos? A alma produz a sinfonia, as apresentações artísticas, o teatro, a música, a poesia. A poesia. Pelo amor à arte, produz a sinfonia, a poesia, o teatro, que tange os sentimentos da multidão. O amor. Em qualquer departamento da vida, é necessário amar para entender e construir. Se forçamos a posse disso ou daquilo, tão somente reteremos a sombra ou a casca daquilo ou disso. Então retém só a sombra. Você quer falar disso também, né? Retém só a sombra. Mas eu preciso olhar para a minha sombra para trabalhar ela. Não é negar a minha sombra. Ah, não, eu sou perfeito já. Não. Isso é vaidade. Aliás, outro diálogo que tem aqui no livro Entre a Terra e o Céu. Estou recomendando o livro fortemente, né? Fortemente recomendo a leitura do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Tem isso, ela diz assim, ele está ali se sentindo culpado, o Mário Silva está ali conversando com ela, pedindo ajuda, ele está se sentindo culpado, ela diz assim, aí tem um ponto em que ela fala com uma voz mais enérgica, e ela diz assim, amparada pelo Clarencio, o espírito Clarencio, né, ministro de nosso lar, que diz assim, aí amparada ela fala com mais energia nesse momento. O amor que confere equilíbrio à força. Né? Aí então ela fala com energia, diz assim, na verdade você está sendo vaidoso. Você não está querendo reconhecer os seus erros, os seus tropeços. Se você cair na culpa, isso vai te paralisar. Na verdade, é o orgulho de querer ser perfeito, de não poder errar. Reconhece o erro, mas levanta para o trabalho de regeneração. De refazer os teus passos. Vamos visitar. Eu vou contigo. Vamos visitar o casal amanhã? Olha isso. Estou dando vários spoilers do livro, mas não vou até o final. Vamos visitar o casal? É um desafio. Mas naquele momento, uma energia serena, porque é baseada no amor, na verdadeira vontade de auxiliar, na fraternidade.
Aí o Emmanuel diz assim: se forçamos a posse disso ou daquilo, tão somente reteremos a sombra ou a casca daquilo ou disso. Porquanto, escoada a energia que mantém o processo de violência, perdemos de imediato o domínio da posição que intentamos assegurar. Se a força saiu, a gente já perde o domínio daquilo. Então ele diz assim: a força tiraniza, o amor reina. Aí Deus é caridade, afirma o Evangelho. Consequentemente, Deus está no bem verdadeiro que é. Tambores. Porque ele vai dizer o que é o bem verdadeiro. O que é o bem verdadeiro? A gente pensa, mas o que é o bem? O que é o bem? O bem verdadeiro é, mais propriamente, o bem de todos. De todos. Não só desse, não só desse, não só destes, nem só destes, mas de todos. E aí a gente recorda o prefácio do livro Paulo Estevam. Cada palavra que o Emmanuel usa é colocada de forma milimétrica, temática, com intenção. Então, no prefácio do Paulo Estevam, ele vai dizer assim: um dos objetivos do livro Paulo Estevam é falar sobre a lei de cooperação, auxílio uns aos outros. E aí as lições que nós trabalhamos no Centro Espírita precisamos aprender: cooperar uns com os outros. Ele diz: não haveria Paulo sem Estevão e sem a cooperação das outras personagens que surgem no livro. Então, no Centro Espírita não há só eu, só o outro. Há uma cooperação, há um amparo mútuo, há uma colaboração. Mas o título da mensagem é Ante a Força do Bem. Ele diz: Deus é caridade, afirma o Evangelho. Consequentemente, Deus está no verdadeiro bem, que é o bem de todos. Paulo Estevam, ele diz: sem cooperação não poderia haver amor, existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Vou voltar na mensagem, ele diz: somente o amor consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança. O amor é a força de Deus que equilibra o universo. Equilíbrio. Auxiliando, compreendemos. Dando, possuímos. Não o outro. Possuímos. Passamos a ser senhores de nós mesmos. Autoconhecimento. Autoeducação. Trabalho interior. Dando, possuímos. Cada vez mais recebemos. Quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força. Quanto mais ligados à matéria, quanto mais no início da nossa evolução, mais intenso se mostra o bem da força. E quanto mais alto, quanto mais ascendemos e evoluímos nos planos do Espírito, mais pura se revela a força do bem. Essa força do bem, que é o amor de Deus. O amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, está aí o nosso grande desafio. Pequeno, né? Pequeno desafio. Mas nós reencarnamos para cumprir cada uma missão, uma função. Onde está a tua missão? Onde está a minha missão? A prece, a meditação, o estudo sempre indicará em nosso coração a doçura, o roteiro.
mas estejamos certos. Se estamos auxiliando o próximo, se estamos renunciando, se estamos nos dedicando à força do bem, estaremos seguramente no roteiro. Eu agradeço muito a atenção de todos e queria dar os parabéns para casa, desejar votos aí de longa data, né? De anos e anos à frente de trabalho, de dedicação, de regeneração dos nossos passos, nessa escola que é o Centro Espírita, né? Escola, oficina de trabalho, templo de encontro, local de convivência com trabalho, oficina de trabalho, escola dos nossos corações. Então, parabéns à casa, agradeço o convite e fico à disposição para estarmos juntos mais e mais vezes. Obrigado. Nós aqui agradecemos o esforço do nosso irmão Felipe por estar aqui em Sapucaia a primeira vez, né? E que possa vir mais vezes aí com a gente. Muito boas reflexões do Evangelho. O Evangelho é isso, né? É o amor. Né? Explicando de várias maneiras, mas sempre o ponto, né? O culminante que é o amor, né? E que a gente tem que trabalhar muito isso ainda. Nós vamos demorar muito ainda para chegar ao verdadeiro amor que diz ali, mas o caminho é esse, né? Para a gente chegar lá. Então, gente, a gente vai agora passar a prece final para o nosso ano. Ele vai fazer a prece de encerramento musical. Mais uma vez o convite do nosso irmão Elis, da nossa amiga do cinema. Eu vou tocar a música Renovada do nosso amigo Hércules Mota. Essa música me chamou muito a minha atenção agora com esses momentos turbulentos que a gente está batendo com o pessoal do Oriente Médio, com o pessoal dos Estados Unidos. Essa música me chamou muito a minha atenção em relação a que a gente tem que se renovar. E querendo ou não, o Espiritismo está aqui para nos auxiliar, não só o Espiritismo, mas como todas as outras doutrinas, né? Então a gente vai fazer essa prece, que possamos voltar para os nossos lares depois muito melhores do que aqui chegamos. Traz a luz para quem
agradece imensamente novamente ao nosso irmão Cassiano por estar aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo esforço, que possa vir mais vezes, né? Com certeza, só chamar. Na próxima, quem sabe, vem o Felipe junto, né? Ou vem outros juntos. Que a gente continue sempre essa parceria aí, viu? Que é muito bom. Né? A gente agradece a Casa Dom Tomé, tá? Pela presença. Temos também da Amor, Fé e Caridade aqui também presente. A Portal da Luz. Também te agradece a presença de todos. Ao nosso irmão Felipe, novamente. Muito obrigado. Tá? E que a gente possa ter novos encontros, né? Então, a gente agradece e tenham todos uma boa noite. Obrigado.